Al é um fazendeiro solitário e um tanto perdedor. De repente, todos os seus atributos estão no máximo, e depois que ele cultiva a maior cenoura da cidade, todas as garotas desejam a sua cenoura. Um dia, após salvar a princesa de um ataque do rei demônio, ela começa a provar a cenoura dele todos os dias, com muito gosto. Certa manhã, a caminho da capital para vender seus vegetais, Al notou um grupo de aventureiros lutando com dificuldade contra um dragão. Querendo dar-lhes uma chance de fugir, ele interveio para distrair a criatura monstruosa. Ele jogou uma cenoura no dragão e, para o choque de todos, ela explodiu no impacto. Foi então que Al percebeu que talvez fosse um dos deuses reencarnados. Sem dizer uma palavra, ele subiu de volta em sua carroça e seguiu pela estrada, deixando os aventureiros completamente confusos sobre seu misterioso salvador. Quando Al chegou à capital, ele acabou parando um homem de capa que tentava fugir com uma mulher muito atraente em seu cavalo, porque, gente, ele queria dar a ela uma carona em seu cavalo pessoal. O que vocês querem dizer com isso, hein? Irritado, o homem tentou golpear Al com uma pequena lâmina, mas as reações rápidas de Al o fizeram desviar de cada golpe e derrubar a arma de sua mão. Enquanto os guardas levavam o criminoso, a garota se aproximou de Al para mostrar sua gratidão, mas ele disse que não era nada e simplesmente fugiu. Assim como vocês, que fogem na frente da sua paixão. Que emoção! Droga! Mais tarde, enquanto Al saía da cidade, a mesma garota atraente o encontrou novamente. Ela se apresentou como Fo, a primeira princesa do reino de Magus, e ofereceu-lhe trabalho no palácio real. Al a recusou, então ela tentou persuadi-lo, oferecendo-lhe um pedaço de terra bem perto da capital. Curioso, Al perguntou por que ela estava se esforçando tanto para recrutá-lo. Acho, pessoal, que é por isso que ele está solteiro. Então Fal explicou que o homem que ele derrotou tinha um nível de poder de cerca de 500. Como Al não entendeu, ela descreveu brevemente como a força das pessoas comuns se compara à de lutadores, como aventureiros, cavaleiros e heróis, certo? Quando ela pediu para verificar os próprios números de Al, os aventureiros que ele havia ajudado antes apareceram, chamando a atenção de todos os presentes. Eles relataram que outra pessoa havia terminado a missão deles e contaram aos guardas o que aconteceu com o dragão. Fal rapidamente percebeu que Al era quem os havia salvado. Mas quando ela se virou para falar com ele, ele já estava se afastando em sua carroça, bem longe. Um agente apareceu apressado e disse a Fal que ela havia sido chamada ao palácio. Quando ela chegou, o cavaleiro disse que uma horda de criaturas estava se aproximando da cidade. Isso chocou a todos, já que demônios e humanos tinham um tratado de paz. Enquanto o rei tentava descobrir o que estava acontecendo, Set, o general-chefe do exército, disse que havia ligado os estranhos incidentes do dia a Romeu, um ex-comandante que ainda guardava rancor contra os humanos. Cecil pediu ao rei e a Fal que partissem antes que a horda os alcançasse. Depois de muitos apelos para que o velho governante levasse sua filha protegida e fugisse, ele finalmente concordou em correr. Al tinha acabado de chegar em casa. Ele estava prestes a relaxar quando Testa, sua amiga de infância, bateu à sua porta para avisá-lo sobre as criaturas. Al correu para sua terra para verificar seus campos e se acalmar ao ver que nada havia sido destruído. Então ele avistou a horda à distância, então se escondeu atrás de uma árvore e os observou marchar em direção à cidade real, ignorando tudo o que estava por perto. A princípio, Al planejava ficar de fora de toda essa situação, mas assim que percebeu que a queda da capital atrapalharia seus negócios agrícolas, ele concluiu que não tinha escolha a não ser agir e ser o Superman novamente. Na floresta, o rei e Fal estavam sendo guiados por Cécio e seus cavaleiros. Quando chegaram a um beco sem saída, Fal sugeriu que voltassem, mas Cício disse que estava tudo bem e insistiu que era ali que eles precisavam estar. No instante seguinte, ele se voltou contra o rei e o atacou. Os cavaleiros tentaram revidar, mas Cício os abateu com facilidade. Então ele fez um discurso de vilão e se transformou, revelando ser o demônio Romeu disfarçado. Romeu explicou que, ao contrário do rei demônio, que queria aniquilar o reino, ele planejava assumir o controle fingindo ser o rei humano. Ele lançou o feitiço em Fal e no rei, mas o rei o bloqueou com vários círculos mágicos. Como estava ferido, ele não conseguiu manter a barreira por muito tempo, então Fal copiou o feitiço e o reforçou. Mesmo com seus poderes combinados, eles lutaram para repelir o ataque de Romeu, e a força do demônio começou a superar a defesa deles. Bem quando Romeu estava prestes a reencarnar em outro mundo, Al de repente apareceu com sua enxada e estilhaçou a magia. Romeu, atordoado, avançou contra Al, mas Al parou sua espada com uma mão. Então o agarrou e o arremessou contra um penhasco. Furioso, Romeu assumiu sua forma final completa, extraindo energia das criaturas próximas e se transformando em seu verdadeiro corpo demoníaco. Antes que ele pudesse atacar, porém, Al provou que era o Superman e o desligou, como um computador. Quando as criaturas viram Romeu cair, elas entraram em pânico e se dispersaram. No dia seguinte, a família do rei agradeceu a Al e concedeu-lhe 33.000 unidades de campos, com a condição de que ele também se inscrevesse no grupo de aventureiros. No dia seguinte, ele foi para lá com Fal, que estava escondendo seu status vestindo-se como uma garota comum da cidade. Antes de entrarem, Fal disse a ele para manter seu passado em segredo e chamá-la de Filia enquanto estivessem lá.
Tendo isso em mente, Al entrou no salão. O líder da associação o cumprimentou e o levou ao balcão para iniciar seu registro. Assim que Al estava se apresentando a Helen, a atendente, seu estômago roncou bem alto. Helen entregou-lhe uma torta, e assim que ele terminou de comer, ela começou a fazer-lhe perguntas, e a primeira pergunta é: qual o tamanho da sua espada? Parem com isso. Procurem ajuda. Enquanto ele respondia, o grupo que ele havia resgatado daquela enorme besta voadora entrou. Eles notaram Al e disseram que ele foi quem a derrotou. Os outros membros próximos começaram a sussurrar sobre ele, mas Al tentou minimizar a situação. Eles elogiaram sua força, disseram seus nomes e afirmaram que ele poderia contar com eles como seus veteranos se precisasse de ajuda. Depois que eles partiram, Helen disse a Al que, como ele acabara de se tornar um aventureiro, começaria no rank D. Ela lhe deu uma folha de missões com a lista de coisas para seu primeiro trabalho, além de breves anotações sobre os monstros daquela área e como evitá-los ou derrotá-los. Antes de enviá-lo, Helen entregou-lhe uma túnica encantada para aumentar o poder de quem a usasse. Al agradeceu a ela, então deixou a guilda com Fall. Quando ele disse que estava indo direto para sua missão, Fall se separou e seguiu seu próprio caminho. Mais tarde naquele dia, enquanto ele estava coletando os itens de sua lista, Al avistou uma estranha escama. Diferente de tudo que ele já tinha visto, enquanto tentava descobrir de que criatura vinha, uma orc fêmea no cio de repente o atacou. E só Deus, os caras e eu sabemos o que aconteceu ali. Bem antes que as coisas ficassem realmente amaldiçoadas, Jake correu, matou a orc e puxou Al para a segurança. Luke e Lamia chegaram logo depois, e assim que souberam o que quase aconteceu, brincaram que Al tinha um talento para atrair monstros em vez de garotas atraentes. Quando as provocações pararam, Al mostrou-lhes a escama que havia encontrado. Eles fizeram várias suposições sobre a qual monstro pertencia, mas não conseguiram decidir. Então concordaram em voltar para a cidade. No entanto, assim que estavam prestes a se mover, uma aura pesada e aterrorizante os envolveu. A pressão era tão intensa que todos eles congelaram enquanto a criatura por trás dela passava lentamente. Al se forçou a mover a cabeça o suficiente para verificar seus atributos, e os números que ele viu o fizeram tremer de medo. Na manhã seguinte, Helen estava conversando com uma senhora idosa na guilda quando Al entrou e disse que tinha um relatório urgente. Ela o levou ao escritório do mestre da guilda, onde Al e os outros descreveram seu encontro na floresta. Pela sua avaliação, o poder de ataque do monstro era de cerca de 230 mil, o suficiente para apagar a cidade se ele atacasse. Quando Luke disse o nome da criatura, o dragão malévolo Ouroboros, tanto o mestre da guilda quanto Ellen ficaram atônitos. Jake sugeriu fechar a floresta por enquanto e colocou a escama na mesa como prova. No momento em que Helen olhou para ela, as memórias voltaram, correndo por uma floresta com seu irmão mais novo e então o vendo ser devorado por um Ouroboros. Quando a cena chegou a esse ponto, ela desabou. Mais tarde, enquanto Al falava com a senhora idosa chamada One, ele soube que Helen não conseguia se lembrar de sua infância. A mulher e seu marido haviam encontrado Helen inconsciente à beira de um rio e a acolheram. Ela supôs que Helen havia encontrado uns Ouroboros naquela época, e ouvir sobre isso agora havia reaberto essas memórias. Depois de ouvir isso, Al decidiu investigar o passado dela. Ele disse que verificaria a biblioteca em busca de registros da época em que Helen foi encontrada. Comovida por sua determinação, a mulher se afastou e voltou com algumas poções de recuperação, pedindo-lhe que as aceitasse como pagamento, já que ela também queria saber a verdade sobre o passado de Helen. Enquanto Al saía da guilda, um carteiro chamado Rick o parou e entregou-lhe um bilhete de sua mãe, fazendo Al se perguntar como aquele cara o havia rastreado. Mais tarde, nos arquivos, Al perguntou à bibliotecária se ele poderia ver os registros de incidentes da época em que Helen foi encontrada. Ela disse que apenas pessoas específicas podiam ver esses documentos, e ele estava prestes a começar a implorar quando Fall entrou, solicitou acesso para ele e a bibliotecária concordou. Al vasculhou as prateleiras até encontrar o arquivo certo. Dizia que um assentamento perto de onde Helen havia sido descoberta tinha sido completamente apagado. Testemunhas disseram que o local era apenas destroços, e o único sinal do atacante eram conchas de Ouroboros espalhadas por toda parte. Fall explicou que Ouroboros era uma criatura que se mantinha viva, alimentando-se da miséria e de terras arruinadas. Acreditava-se que ele havia desaparecido após lutar contra seu inimigo natural, o dragão sagrado Mirad. Mas como ele havia aparecido novamente, ela e Al entenderam que os registros antigos não estavam contando a verdade completa. Com essa pista, Al decidiu viajar para o assentamento em ruínas, e Fall foi com ele. No dia seguinte, eles chegaram às ruínas. Enquanto eles verificavam a área em busca de qualquer pista do que havia acontecido, Al ouviu alguém o chamando. Ele seguiu o som e encontrou um garoto parado ali. Enquanto Al falava com o garoto, Fall olhou, intrigada, e perguntou com quem ele estava falando. Foi então que Al ligou os pontos e percebeu que o garoto era um fantasma. O garoto se apresentou como Rai e disse que estava preso, esperando por alguém que pudesse ouvi-lo. Ele perguntou onde Al havia conseguido sua capa. E Al respondeu que Helen havia dado a ele. Rai relaxou e revelou que a capa tinha sido dele quando estava vivo. Depois de ouvir isso, Al colocou parte da capa nas costas de Fall.
A princípio, a princesa pensou que ele estava tentando flertar com ela, mas quando Al apontou Rai, ela entrou em pânico, porque a capa tinha pertencido a Rai. Qualquer um que a usasse podia ver e falar com seu espírito. Al perguntou a Rai quem ele era, e Rai deu a resposta, dizendo que era o irmão mais novo de Helen. Al ficou chocado, já que Helen não conseguia se lembrar de nada de seus primeiros anos. Foi então que Rai os alertou que Helen estava em perigo real. Para explicar, ele os levou de volta a algo que aconteceu 15 anos atrás. Começou como um dia tranquilo. Rai estava apenas brincando quando Helen apareceu para chamá-lo para o almoço. Ela o surpreendeu, ele tropeçou e ela instantaneamente entrou no modo de irmã mais velha super protetora. Enquanto ele tentava afastá-la, uma energia escura e assustadora surgiu. E bum, Ouroboros apareceu e atacou a vila de forma selvagem. Os dois correram de volta para casa, rezando para encontrar seus pais. Mas em vez disso, eles deram de cara com Ouroboros e apenas alguns aldeões haviam conseguido escapar. Um garoto corajoso se adiantou para defender sua família, mas Ouroboros não se importou. Ele disse que odiava a esperança, chamou-a de veneno e queria erradicá-la completamente. Raya disse a Helen que eles tinham que escapar. Ela não queria acreditar que seus pais haviam partido, mas Raya disse a ela para se recompor. Eles correram, mas Helen não conseguiu acompanhar e desabou. Ouroboros veio em sua direção, pronto para devorá-la viva. Mas Rai jogou sua adaga direto no olho da besta para detê-lo. Por um segundo, ele sentiu orgulho por ter realmente ferido a criatura. Mas Ouroboros se curou instantaneamente e voltou sua fúria contra Rai. Helen implorou para ele correr, mas Rai permaneceu firme e ficou gravemente ferido. Helen correu até ele, chorando, segurando-o enquanto ele sangrava. Ouroboros apenas ficou ali, desfrutando de sua dor como se fosse um espetáculo. Ele disse a ela que a deixaria viver, mas apenas para que pudesse voltar em 15 anos e acabar com ela e seus futuros amigos de uma vez por todas. Enquanto Raya estava morrendo, ele jurou que Ouroboros nunca mais tocaria em Helen, mas o monstro tinha outros planos. Ele disse que deixaria a alma de Raya para trás apenas para fazê-lo assistir Helen sofrer mais tarde. Então assim, Ouroboros desapareceu, deixando Helen quebrada e sozinha com seu irmão em seus braços. No presente, Rai explicou que Ouroboros não era nada mais do que uma besta assassina e distorcida. O dragão passou anos destruindo cidades e deixando um único sobrevivente apenas para espalhar o medo. Rai disse que depois que ele morreu, parte da mente de Ouroboros flutuou para ele, permitindo-lhe aprender como o dragão fica mais forte, alimentando-se das emoções negativas das pessoas. Agora que Ouroboros havia despertado novamente, ele estava vindo atrás de Helen e de qualquer pessoa próxima a ela. Rai implorou a Al para protegê-la, mas Al disse que nem mesmo um herói conseguiria derrotar Ouroboros. Rai então disse a ele que, se eles cortassem o medo e a miséria, o dragão continuaria vivo. Eles poderiam enfraquecê-lo o suficiente para revidar. Al concordou, e antes de partir com Faul, Rai pediu-lhe para dar uma mensagem a Helen. Quando eles retornaram à capital, Faul foi cuidar da evacuação enquanto Al procurava por Helen. Mas Helen já havia partido, indo para a floresta. Suas memórias finalmente haviam retornado, e ela acreditava que poderia enfrentar Ouroboros sozinha. O dragão zombou dela por isso, chamando-a de tola e culpando-a pela morte de Rai. Ele disse a ela que toda a capital também morreria por causa dela. Desesperada, Helen implorou para que ele os poupasse. Quanto mais ela suplicava, mais sem esperança se sentia e Ouroboros se alimentava disso. Tentando salvar a todos, Helen ofereceu sua própria vida. Mas Ouroboros disse a ela que não importava, porque todos morreriam de qualquer maneira. Quebrada, ela ergueu sua adaga para acabar com sua vida, e o dragão a empurrou para terminar. Bem antes que ela pudesse, Al entrou como o Superman e a impediu. Ouroboros ficou furioso e jogou Al para o lado, mas a capa de Al amorteceu o golpe. Ele rapidamente se levantou e socou o dragão no rosto, jogando-o para trás por um momento. Ouroboros admitiu que não esperava isso, mas lembrou a Al que ele ainda era muito mais fraco do que ele. Al prometeu a Helen que a manteria segura, o que desencadeou uma memória. Rai uma vez lhe dissera a mesma coisa. Al então se adiantou para enfrentar Ouroboros. O dragão rosnou e lançou um ataque, mas Al continuou desviando de tudo com um timing perfeito. Mesmo quando Ouroboros lançou chamas. Al não recuou, ele se manteve firme. Helen, observando com medo, implorou a Al para correr. Ela começou a falar como um daqueles personagens secundários feitos apenas para impulsionar a história. Al não estava gostando nada daquilo. Ele a agarrou e fugiu, dizendo para ela parar de pensar assim, porque ele não tinha a intenção de deixá-la morrer. Ele também a lembrou que o passado, o que aconteceu 15 anos atrás, não era culpa dela. Mas ela ainda se culpava. Irritado, Al disse a ela para calar a boca por um segundo para que ele pudesse compartilhar a mensagem que Rai havia lhe dado. Ao ouvir as palavras de seu irmão, Helen teve uma visão dele sorrindo, exatamente como nos velhos tempos. A ficha caiu. Ela finalmente aceitou a verdade. Al estava tentando fazê-la ver que a esperança era a única maneira de derrotar Ouroboros. De repente, a luz rasgou as nuvens escuras, e Ouroboros enlouqueceu, gritando com Al por arruinar tudo. Al retrucou, dizendo que os poderes do dragão estavam enfraquecendo porque Helen não estava mais com medo. Logo depois disso, a luz atingiu Ouroboros, e ele gritou de dor. Furioso, o dragão mergulhou em Al. Mas o fazendeiro o surpreendeu com um uppercut limpo, nocauteando-o completamente. Helen correu para verificar Al, mas do nada ela o esfaqueou. É por isso, pessoal, que vocês nunca devem confiar nas garotas.
Chocado, Al estendeu a mão para uma poção de cura, mas suas mãos tremeram e ele a derramou. Helen riu dele e começou a entrar no modo slasher completo, fatiando-o como uma maníaca possuída. Al desviou de tudo. Quando ela finalmente parou, Al perguntou o que havia de errado com ela, sem perceber que algo havia mudado em seus olhos. Enquanto ele tentava se curar com magia, Helen atacou novamente. Antes que ela pudesse acertar um golpe, Mirage saltou e a bloqueou. Mirage disse a Al para manter o foco e revelou a verdade. Helen não estava no controle. Ouroboros era quem estava manipulando tudo. O dragão não ficou nada feliz em ser exposto e começou a esbravejar, mas Mirage o interrompeu. Então, virando-se para Al, Mirage ofereceu-lhe um presente, seu próprio poder de regeneração, e disse-lhe para usá-lo para revidar. Depois de receber o poder de Mirage, a ferida de Al se fechou rapidamente, mas Mirage enfraqueceu e desabou. Antes de desmaiar, ele disse a Al que a única maneira de salvar Ellen era purificar Ouroboros completamente. Imediatamente, o dragão começou a provocar Al, perguntando se ele realmente machucaria Helen apenas para detê-lo. Em resposta, Al a socou bem no estômago, pegando Ouroboros completamente desprevenido. Ele não esperava que Al atingisse Helen sem hesitação. Quando ele questionou, Al apenas disse que os olhos dela estavam silenciosamente pedindo sua enxada. Desculpem, pessoal, os olhos dela precisam de ajuda. Pensando que Helen estava finalmente livre, Al ofereceu sua mão, mas assim que ela a agarrou, Ouroboros tentou pular para o corpo de Al. Para seu choque, sua mente estava cheia de novos vídeos de recapitulação de animes. Então, depois do vídeo, vocês deveriam assistir a todos os vídeos. E pessoal, na realidade, na mente de Al não havia nada útil, apenas agricultura. Sem raiva, sem medo, nada para o dragão usar. Sem nada a que se agarrar, a possessão falhou. Enquanto Ouroboros tentava descobrir o que deu errado, Mirage recuperou força suficiente para desferir o golpe final. Antes de desaparecer de vez, ele agradeceu ao agora inconsciente Al por pôr fim ao pesadelo. Mais tarde, Al acordou na clínica da guilda com Fal e Helen ao seu lado, desempenhando o papel de enfermeiras. Fal o examinou, então o abraçou apertado, dando-lhe o melhor conforto deste planeta, mas rapidamente se afastou ao perceber que estava sendo muito pegajosa. Al perguntou o que havia acontecido com Ouroboros, e Helen disse a ele que Mirage o havia purificado bem antes de desaparecer. Fal ficou chocada, ela pensava que Mirage era apenas uma lenda. Al explicou o que desencadeou sua aparição, e então perguntou a Helen se havia algum efeito colateral de ter sido possuída. Helen admitiu que, embora o dragão tivesse ido embora, ela ainda tinha seus poderes. Quando seus braços se moveram na frente deles, tanto Al quanto Fal entraram em pânico. Mas Helen não estava com medo. Ela disse que planejava usar seu novo poder para proteger as pessoas. Então ela se virou para Al, agradecendo-o por transmitir a mensagem de Rai. Com um sorriso caloroso, ela disse que viveria feliz daqui para frente para honrar o irmão que deu tudo por ela. Al sorriu de volta, mas o momento foi interrompido quando Fal interveio, perguntando por que eles estavam fazendo aqueles olhares um para o outro. Ambos negaram imediatamente, o que deixou Fal secretamente feliz, pois ela claramente não queria compartilhar Al. Então Helen se virou para Fal e perguntou quem ela realmente era e qual era o seu envolvimento com Al, já que seu grampo de cabelo havia feito um ótimo trabalho escondendo sua identidade. A pergunta os pegou de surpresa, mas Fal se recuperou suavemente e disse que era a paixão de infância de Al. Nesse exato momento, todos os mestres da guilda, Jake, Luke, Lemia e Wan, invadiram a sala. Eles estavam totalmente apavorados com Al e Helen, então vê-los bem foi um enorme alívio para todos. Todos começaram a falar ao mesmo tempo, até que Wan gritou para o grupo se calar. Al ainda precisava descansar. Al disse a eles que estava bem e até se levantou para provar. Vendo isso, Jake sorriu e disse que era hora de celebrar a vitória dele sobre Ouroboros, e declarou que o mestre da guilda cobriria os custos. Mas ele diz que é mais rico que Elon Musk. O velho imediatamente protestou, dizendo que não era feito de dinheiro, mas os outros disseram para ele parar de ser mesquinho, lembrando-o de que o palácio os pagaria muito bem por terem derrotado o dragão. Nesse momento, Fal mencionou casualmente que eles certamente receberiam a recompensa, o que fez a sala inteira parar e ficar confusa. Percebendo o deslize, Fal rapidamente recuou e mudou de assunto, disfarçando a situação. Felizmente, ninguém questionou, e todos foram para o salão para iniciar a festa. Durante a celebração, Fal chamou Al de lado e confessou que esteve super preocupada o tempo todo em que ele enfrentou Ouroboros, uma batalha e tanto. Mas vê-lo manter-se firme, mesmo quando as chances estavam contra ele, a inspirou a continuar lutando por seu povo. Não muito longe dali, Helen exibia seus novos poderes de dragão, transformando-os em truques de festa. Para a diversão de todos. Alguns dias depois, Al estava de volta à sua fazenda. Ele e Testa voltavam para casa após a colheita quando Rick se aproximou correndo com uma carta do pai de Al. A carta era bem simples. Seu pai perguntava como ele estava e o convidava para uma visita. Após ouvir o conteúdo, Testa perguntou quando foi a última vez que Al viu seus pais. Al admitiu que, sinceramente, não conseguia se lembrar de jeito nenhum. Testa o encarou e disse que ele era oficialmente o pior filho da história dos animes. Al disse a Testa que visitaria seus pais, mas só depois de acabar com todos os vilões ao redor. Desculpem, ele quis dizer as missões que tinha em mente.
Mais tarde naquele dia, a caminho da guilda, ele parou numa barraca de tomates e comprou alguns. No momento em que provou teve um verdadeiro colapso gastronômico. Curioso, perguntou ao vendedor de onde vinham. O homem disse que eram de Lurigas, e assim Al disparou. Chegou à guilda e perguntou a Helen se ela poderia reatribuir sua missão a outra pessoa, já que ele planejava visitar seus pais em Lurigos, e quem sabe, pegar um pouco de fertilizante aproveitando a viagem. Helen o surpreendeu dizendo que assumiria. Ela explicou que estava fazendo missões algumas vezes por semana e já havia alcançado o Rank F. Ela gostava de usar seus novos poderes para aniquilar monstros, o que era divertido. Al ficou impressionado, e Helen disse que ele poderia relaxar enquanto estivesse fora. Ao sair da guilda, Al esbarrou em Fall. No momento em que ela soube que ele ia para a casa dos pais, insistiu em ir juntos, sem pensar duas vezes. Mas antes que ela pudesse terminar, Al já havia sumido, desaparecendo mais rápido do que ela podia piscar. Enquanto viajava pela floresta a caminho de Lurugus, Al encontrou um orc. A princípio pensou que ele só queria conversar, até perceber que ele queria algo totalmente diferente, algo bem mais sério. Al tentou correr, mas não conseguiu escapar. Justo quando as coisas pareciam muito ruins, uma garota de cabelo azul chamada Huri apareceu e fatiou o orc como se não fosse nada. Abalado, Al agradeceu a Huri por salvá-lo do que teria sido um verdadeiro pesadelo. Huri, curiosa, perguntou por que ele estava vagando pela floresta sem nenhum apoio. Al disse a ela que ainda era novo na aventura, embora por alguma razão parecesse atrair orcs pervertidos, o que era bem estranho. Huri o provocou, dizendo que ele devia ser o tipo deles. Ela então se apresentou e, após um pouco de conversa, perguntou para onde ele estava indo. Quando Al disse Lurugus, ela se animou, pois também estava indo para lá, e se ofereceu para acompanhá-lo. Al parecia sem jeito. Ele apontou que, como eram estranhos e nem do mesmo gênero, parecia um pouco estranho. Huri deu-lhe um sorriso assustador e avisou que se ele tentasse algo engraçadinho, ela cortaria a cabeça dele sem pensar duas vezes. Al estremeceu. Vendo sua reação, Huri riu e disse que estava apenas brincando, e que, além disso, ela não era bonita o suficiente para os caras flertarem com ela. Al piscou e perguntou se os olhos dela estavam quebrados, porque para ele ela parecia muito linda. Acho que o meu garoto esgotou todo o seu jogo de sedução, onde você não consegue uma única namorada. Huri ficou vermelha com o elogio de Al e agradeceu, dizendo que ele estava apenas sendo educado. Al tentou negar, mas ela lhe deu um olhar afiado que o calou instantaneamente, sem chance de réplica. Enquanto caminhavam para Lerugos, um barulho repentino os fez parar e ficar em guarda. Para a surpresa deles, era apenas Hicks, aparecendo para entregar uma carta da mãe de Al. Al não conseguia acreditar que era o John Cena. Desculpem, pessoal, quero dizer que Riggs o rastreou nesta queda, mas o cara disse que era tudo parte do trabalho. Depois que Riggs saiu, Huri perguntou se era sério. Al encolheu os ombros e disse, não, mostrando a ela um monte de cartas não abertas de sua mãe. Ele brincou que uma das razões para ir para casa era fazê-la parar de agir como uma fã louca. Seu objetivo principal era pegar fertilizante, mas ele acabou divagando sobre tomates e como cultivá-los com muitos detalhes. Huri teve dificuldade em acompanhar até que Al percebeu que a estava sobrecarregando e rapidamente se desculpou. Ele então perguntou se a família dela era tão pegajosa. Huri calmamente disse que não, eles realmente não a procuravam muito. Al ficou surpreso e perguntou por quê, mas ela ignorou e começou a montar o acampamento, tirando equipamentos da bolsa. Al ficou impressionado com o quanto ela havia embalado e Huri explicou que era um bolso Doraemon. Basicamente um mundo de bolso, algo mágico. Nesse instante, o estômago de Al roncou, então ela preparou uma refeição para ele. Depois de comer, ele superanalisou a comida como um crítico gastronômico. Curioso, perguntou por que ela estava indo para Lurigas, qual era o motivo. Huri explicou que estava treinando e pegou uma missão secundária após ouvir que demônios estavam atacando a cidade. Al pediu mais detalhes, mas ela disse que não havia nenhum. Ele apontou o quão arriscado isso parecia. Uma situação perigosa. Huri encolheu os ombros e disse que era seu dever, pois ela descendia de um herói. Al ficou chocado, mas ainda achava que era demais para ela lidar sozinha. A preocupação dele a surpreendeu, mas ela agradeceu e disse que ficaria bem, sem problemas. Então ela se levantou e disse que era hora de descansar. Enquanto Al tentava deitar perto do fogo, ela o impediu. Huri disse a Al para vir e se divertir na barraca, mas ele recusou sem jeito, como um verdadeiro macho sigma. Então ela casualmente avisou que se ele ficasse do lado de fora, alguns orcs poderiam vir atrás de sua inocência. Aterrorizado, Al correu para a barraca sem hesitar. E pessoal, naquela noite só eu e Deus sabemos o que aconteceu, mas eu lhes dei uma dica. Naquele jogo, apenas 69 rodadas foram jogadas. Na manhã seguinte, após chegarem a Lurugas, Huri insinuou que gostaria de se encontrar novamente. Al perguntou se ela estaria disposta a ser sua escolta para a viagem de volta, um pedido especial. Ela ficou emocionada e até esboçou um pequeno mapa mostrando onde ficaria, caso ele precisasse encontrá-la. Após se separarem, Huri começou a procurar informações sobre os ataques de demônios que ouvira falar. Mas ninguém na cidade tinha visto nada suspeito, absolutamente nada. Ela achou estranho, mas não estava pronta para desistir. Se ela parasse agora, todos que disseram que ela não era feita para isso estariam certos. Nesse instante, uma mulher gritou por perto. Huri correu e soube que um grupo de demônios havia sequestrado sua irmã. Ela perguntou para que lado eles foram, e a mulher apontou para a Floresta da Ilusão. Huri partiu sem pensar duas vezes, prometendo resgatar a garota. Sem que ela soubesse, alguém a observava das sombras, com muita atenção. Enquanto isso, Al havia chegado à casa de seus pais.
Antes que pudesse bater, sua mãe Lucia irrompeu pela porta, o abraçou com força e correu pela cidade com ele nos braços antes de colidir com a própria parede da casa. Completamente sem fôlego, Al estava esmagado nos braços dela, enquanto ela chorava sobre o quanto sentia sua falta. Nesse instante, seu pai saiu, assumiu que Al era um cara qualquer flertando com sua esposa e o socou sem pensar. Isso lhe rendeu uma surra da esposa, que o arrastou para dentro e o repreendeu por atacar o filho. No jantar, Lucia deu a Al uma mesa farta de sua comida favorita, enquanto Giles foi servido com uma refeição queimada como punição, algo merecido. Enquanto comia, Al escorregou e mencionou Rory, o que deixou sua mãe instantaneamente desconfiada. Giles brincou que uma namorada gata não seria tão ruim, e Lucia o atingiu com um golpe de luta livre. Al, em pânico, rapidamente esclareceu que Rory estava apenas o ajudando e que ele ainda estava totalmente solteiro, assim como alguns de vocês, que nascem solteiros e morrem solteiros, sem ninguém. No dia seguinte, após comprar seu fertilizante, Al foi enganado e levado a entrar na Floresta da Ilusão, pelo mesmo cara que estava espionando Rory. Enquanto vagava pela floresta, Al encontrou a mesma mulher que Rory havia salvado antes e a resgatou novamente de um ataque de monstro, uma situação perigosa. Mas então, chocantemente, ela se transformou na própria criatura da qual estava fugindo. Assim que o monstro avançou em Al, Rory saltou e o derrubou sem hesitação. Ela disse a ele que a coisa continuava revivendo toda vez que ela a matava. Um problema sério. Antes que Al pudesse processar o que estava acontecendo, o Homem Sombrio finalmente se revelou. Rory o reconheceu. Ele era o tal comerciante que mencionou os avistamentos de demônios pela primeira vez. Ele sarcasticamente elogiou sua matança de monstros, mas a chamou de idiota por cair em sua armadilha. Uma grande armadilha. Então ele se apresentou como Loki, um demônio disfarçado. Furiosa, Rory exigiu saber por que Al havia sido arrastado para isso. Loki disse que Al era, na verdade, o alvo principal, o cara que eliminou Romeu e até mesmo Ouroboros, um grande feito. Isso o tornava importante demais para ser ignorado. Rory ficou atordoada, mas ainda assim atacou Loki. Ele facilmente contra-atacou e a jogou para o lado. Al a curou rapidamente com magia, e Rory se desculpou, dizendo que era mais inútil do que todos vocês juntos. Uma grande verdade. Al disse a ela que não havia daquele jeito, então ele tentou lutar contra Loki sozinho, mas Loki desviou de tudo com facilidade e mandou Al para o chão com um soco poderoso. Por sorte, Al não caiu, o que foi um alívio. Mas, em vez disso, ele abriu o caminho de volta e acertou um golpe limpo em Loki. Mas o demônio respondeu com um contra-ataque brutal que poderia ter acabado com qualquer um, sem uma sólida camada de armadura de enredo, algo bem perigoso. Foi então que Loki percebeu que Al não era apenas um fazendeiro qualquer. Reconhecendo a ameaça, Loki disse a Al que planejava matá-lo. Al perguntou por quê, e Loki explicou que sua missão era eliminar qualquer um que pudesse atrapalhar seu plano maior, um plano grandioso. Ele disse que também mirou em Rory porque, assim como o Rei Demônio era alimentado pelo Deus Maligno, o herói escolhido tinha a bênção do Deus Bom. Rory a tinha, mas ainda não havia despertado, o que era uma pena. Após seu discurso, Loki invocou suas criaturas e as enviou diretamente para Rory. Al mergulhou para protegê-la. Assim que ela se recompôs, juntou-se à luta e disse a Al para escapar. Mas Al recusou e se uniu a ela para afastar os monstros, mesmo que eles continuassem voltando como minhas ex-namoradas para mim, sem parar. Loki lançou uma magia de explosão chamativa que deixou uma cratera. Enquanto Al e Rory lutavam para se levantar, uma besta jogou Rory para o lado e se juntou a outra para atacar Al. Enquanto eles se agarravam a ele como sanguessugas, Loki se virou para acabar com Rory de uma vez por todas. Rory, pensando que era o fim, pediu desculpas mentalmente aos pais por falhar. Mas, de repente, os monstros morreram, envenenados pelo fertilizante preso às costas de Al. Ele servia como pesticida, e eles não conseguiram suportar, foi fatal. Loki admitiu que Al o havia superado, mas zombou de seus ferimentos. Al ainda o atacou, dizendo que protegeria Rory e o derrubaria. Loki desviou, chamando-o de impaciente, mas Al permaneceu firme, sem recuar. Ouvir as palavras de Al fez Rory parar de duvidar de si mesma. Ela percebeu que havia deixado outros a definirem e acreditava que não era destinada a ser uma heroína. Com sua confiança totalmente acesa, Rory correu para Loki e cravou sua lâmina nele com toda a força. Ele mal estremeceu, chamando-o de arranhão, mas Rory o avisou que da próxima vez ela não erraria. Ela começou a se fortalecer, e antes que Loki pudesse reagir, ela desferiu um golpe certeiro que o fez cambalear, sem chance de defesa. Assim que Loki desapareceu, Rory correu para Al, que estava mal consciente. A luta o havia esgotado, e ele desmaiou em seus braços. Quando ele acordou, percebeu que sua cabeça estava em seu colo, e tentou se sentar muito rápido, batendo acidentalmente a cabeça com ela. Um momento engraçado. Ele se desculpou, e ambos riram antes de voltar para a cidade. Enquanto caminhavam pela floresta, um som estranho ecoou por perto. Rory adivinhou que era um monstro ou fantasma, mas a expressão de Al mudou. Ele reconheceu a voz, com certeza. Era a mãe dele. Em modo de pânico total, ele pegou Rory nos braços e correu como se sua vida dependesse disso. Ele só parou quando estavam longe o suficiente. Ele a colocou no chão e ela riu, provocando-o por ter medo de fantasmas, o que era divertido. Al não respondeu porque para ele sua mãe era muito pior. Quando chegaram ao hotel que Rory mencionou, descobriu-se que era falso, outra ilusão que Loki havia criado. Mais tarde, Al voltou para casa, esperando silenciosamente que sua mãe ainda estivesse procurando por ele em algum lugar.
Infelizmente, ao entrar, Lúcia apareceu do nada. Assustado, Al passou correndo por Dilly sem dizer uma palavra. Deixado sozinho, Dilly acabou enfrentando a fúria de Lucia e foi punido de acordo, deixado pendurado do lado de fora como roupa suja. Uma cena cômica. Na manhã seguinte, Al tentou sair cedo, mas Lucia agarrou sua perna, chorando e implorando para ele ficar. Giles disse a ela para deixá-lo ir, mas ela o repreendeu. Al gentilmente avisou que, se ela não parasse de se agarrar tão forte, ele poderia começar a ressentir-se dela, o que seria triste. Isso a fez parar. Ela se desculpou por ser dominadora. Antes de deixá-lo ir, ela perguntou se a agricultura era algo que ele realmente escolheu, ou se ele se sentia preso por isso. Ele ignorou e disse a ela para não se preocupar, que estava tudo bem. Lucy aceitou e o encorajou a seguir seu próprio caminho. Al a agradeceu, despediu-se de ambos os pais e foi reabastecer o fertilizante. Ele encontrou Rory novamente e enquanto eles iniciavam a viagem de volta, Al disse a ela que, se ela algum dia se metesse em problemas, ele estaria lá para ajudar. Rory corou intensamente com as palavras dele. De volta à capital, Fal estava em sua varanda quando sua empregada se aproximou para dizer que o rei estava chamando por ela. Alguns dias depois de retornar à capital, Al levou Rory à guilda dos aventureiros para que ela pudesse se registrar, como planejado. Não muito depois, ele pegou um jovem garoto esgueirando-se por sua fazenda, justamente quando Helen e Rory apareceram para ajudar. Em vez de repreender o garoto por roubar, Al explodiu porque o garoto havia colhido suas berinjelas muito cedo, o que era um problema. As garotas não ficaram chocadas, era o comportamento clássico de Al. O garoto se desculpou, e quando seu estômago roncou, Al lhe entregou um repolho recém-colhido. Após uma mordida, o rosto do garoto se iluminou, e ele afirmou que era a coisa mais saborosa que já havia comido antes de sair correndo, muito feliz. Grata, Helen explicou que as linhas de suprimento haviam sido interrompidas por ataques de monstros, fazendo os custos dos alimentos dispararem. Nesse momento, sinos de alarme ecoaram, outro ataque havia começado. Al e as garotas correram para a capital para ajudar sem hesitar. Eles uniram forças com os cavaleiros e outros aventureiros, confrontando uma enxurrada de feras. Mas não importava quantos caíam, mais vinham para substituí-los. Justo quando a moral começava a desmoronar, um grupo de cavaleiros de um reino vizinho chegou de repente para a surpresa de todos. Seu líder desembainhou a lâmina sagrada e ordenou que os monstros recuassem. Chocantemente, eles obedeceram e desapareceram na floresta. Naquela noite, enquanto Al limpava suas ferramentas, Fal apareceu em sua casa inesperadamente, sem avisar. Ela disse que tinha vindo para se divertir à noite. Desculpe, ela veio para se despedir. Ela estava deixando Magus permanentemente. Antes que Al pudesse perguntar por quê, sua empregada Albi chegou. Anunciando que era hora de ir, Fal se levantou, despediu-se de Al e seguiu para a carruagem, com pressa. Al a seguiu, exigindo respostas, mas ela permaneceu em silêncio enquanto a carruagem se afastava, deixando-o confuso e sem entender nada. Alguns dias depois, a mãe do garoto visitou com seu filho para se desculpar novamente com muita humildade. Ela também mencionou que era costureira e ajudaria de bom grado se Al precisasse de roupas sob medida. O garoto tentou elogiá-la, mas ela humildemente redirecionou a conversa e pediu para comprar vegetais com muita educação. Após a visita, eles partiram. Assim que Al estava se recuperando da interação, Riggs apareceu silenciosamente ao lado dele como Undertaker, com uma carta de sua mãe. Assustado, Al o agradeceu por sua gentileza. Enquanto conversavam, o assunto se voltou para a batalha recente. Al comentou o quão generoso o reino de Antisburg havia sido ao salvá-los. Rex deu um grunhido vago e disse que as coisas não eram tão simples assim como pareciam. Al ergueu uma sobrancelha e perguntou o que ele queria dizer, mas Rex desviou e entregou um jornal. A alma de Al deixou seu corpo após ler a manchete. De volta à guilda, Rory e Helen estavam conversando quando o estômago de Rory atraiu com um alto ronco bem audível. Helen riu e lhe entregou alguns sanduíches, enquanto Rory os devorava como se não comesse há dias. Helen casualmente abriu o jornal e apontou a manchete para ela. Aparentemente, Fal estava se casando com o príncipe de Antisburg, uma grande notícia. As duas garotas imediatamente levantaram as sobrancelhas, imaginando que era um movimento político em vez de romântico. Rory até questionou o quão estranho era que os monstros ouvissem o príncipe em primeiro lugar, já que todos sabem que monstros têm o QI de pão mofado e não falam a língua humana, o que era bem peculiar. Nesse instante, Al entrou e entregou a elas uma carta de sua mãe. Antes mesmo que pudessem passar do primeiro parágrafo, ele entrou em pânico. A introdução era apenas Lúcia derramando afeto de nível constrangedor por seu filho. Doce bebê. E Al queria cavar um buraco e desaparecer. Ele puxou a carta de volta e arrancou a parte embaraçosa, então entregou a elas a seção que ele realmente queria que lessem. Acontece que Lucia estava investigando os ataques de monstros por conta própria, com muita dedicação. Segundo ela, toda a história da espada sagrada era uma farsa total. A arma não tinha poder real algum. Ela alegou que a espada era mais falsa que uma bolsa de grife falsificada, e disse que sua informação era 100% sólida, sem dúvidas. Por quê? Porque antigamente ela costumava ser a comandante dos fantoches das sombras. Helen e Rory congelaram em choque, enquanto isso, Al ficou ali, com o rosto totalmente em branco, sem ter a menor ideia do que era o grande problema, o que era estranho.
As garotas tiveram que explicar pra ele. Os fantoches das sombras não eram um teatro de marionetes qualquer. Eles eram um esquadrão de inteligência ultra-secreto do reino. O tipo de unidade de elite que fazia até as lendárias operações de Call of Duty parecerem você. Ou seja, inúteis. E de alguma forma, sua mãe pegajosa costumava comandar tudo, o que significa que ela é a líder, uma figura importante. Ao ler o restante da carta, o grupo descobriu que os ataques de monstros estavam sendo orquestrados por um demônio cuja amante estava sendo mantida refém pelo príncipe de Antsburg. Essa revelação deixou claro que o príncipe havia arquitetado toda a crise para manipular Fall a se casar, um plano cruel. Determinados a revelar a verdade, eles concordaram em expô-lo. Huri observou que se infiltrar em Antsburg seria difícil devido às rigorosas verificações de imigração. Al respondeu que tinha uma solução, e nesse instante, Rix, que esperava em silêncio, deu um passo à frente, pronto para agir. Enquanto isso, em Antsburg, o príncipe Netelace se encontrou com enviados de outros reinos, explorando seus pedidos de ajuda em seu próprio benefício. Depois que eles partiram, Gazelle, o demônio forçado a invocar os monstros, recusou-se a continuar sem mais delongas. Netelus o atingiu, lembrando-o de que a segurança de sua amante dependia de sua obediência. Nesse momento, Fall entrou na sala. Gazelle rapidamente se escondeu sob seu capuz enquanto ela repreendia Netelus por bater em alguém, o que era inaceitável. O príncipe se defendeu, alegando que a disciplina era necessária. De volta a Magus, enquanto Al pegava as roupas que havia encomendado do alfaiate, Rix informou às garotas que um amigo havia providenciado passagem segura para elas em Antsburg, um grande favor. Quando Al retornou, Rix entregou-lhes uma carruagem e disse para posarem como entregadores de artigos de casamento. Curioso, o grupo perguntou o que Rix faria em seguida. Ele explicou que localizaria monstros para ajudar a expor, e casualmente revelou que era, na verdade, um dos demônios vivendo pacificamente entre os humanos, uma grande surpresa. No dia seguinte, Al e as garotas chegaram a Antsburg. Ao saírem, Al estava confiante, mas as garotas estavam céticas, pensando que seus disfarces atrairiam muita atenção, o que era um risco. Al argumentou que fazendeiros não levantavam suspeitas e revisou o plano: resgatar a amante de Gazelle, levá-la à igreja, reunir o casal e fazer Gazelle expor a falsa espada sagrada. Ao saírem do beco, um cavaleiro os parou para perguntar quem eles eram, com muita desconfiança. Nervosas, as garotas entraram em pânico, mas Al calmamente respondeu que eram fazendeiros entregando vegetais. O cavaleiro não acreditou e pediu reforços. Logo, eles estavam fugindo de um esquadrão de guardas, uma situação perigosa. As garotas culparam Al, mas mantiveram a missão. Incapazes de escapar, elas jogaram Al através de uma parede do castelo. Por sorte, Al aterrissou no quarto onde a amante de Gazelle estava detida. Ele disse a ela que estava lá para resgatá-la, mas notou uma corrente em sua perna, o que era um problema. Nesse instante, guardas entraram, e Al usou suas habilidades de fazendeiro através de vegetais para derrubá-los. Sem tempo a perder, ele carregou a garota e escapou. Ele logo se encontrou com Helen e Huri, para a segurança de todos. E juntos, eles correram em direção à igreja. Conforme a noite caía, as garotas ficaram para trás para atrasá-los, enquanto Al seguia em frente. Na igreja, a cerimônia de casamento já havia começado. O rei conduziu Fall até o altar, onde ela encontrou o príncipe Neteros. Embora incerta, Fall ainda concordou em se casar com ele quando o padre os incitou a quebrar o selo. Desculpem, pessoal, quero dizer, selar com um beijo. Neteros se inclinou. Fall silenciosamente desejou que ele se afastasse. De repente, as portas da igreja voaram de suas dobradiças, atingindo Nederus e jogando-o ao chão. Todos ofegaram em choque. Al entrou e a expressão preocupada de Fall se transformou em alívio. Nederus se levantou e acusou Al de tentar sequestrar a princesa. Ele ordenou aos guardas que o prendessem, mas Al calmamente afirmou que a espada sagrada era uma farsa. A sala explodiu em sussurros. Nederus sentiu-se exposto, mas tentou manter a compostura, alegando que Al estava sabotando o casamento. O rei defendeu a autenticidade da espada, dizendo que testemunhara seu poder. Neteros confirmou isso, e com arrogância perguntou a Al se ele tinha provas. Assim que Al começou a responder, um cavaleiro irrompeu, alertando que monstros estavam invadindo a cidade. Acima do caos, Rick pairava no céu, soprando uma flauta mágica que invocava as criaturas. O pânico se espalhou entre os convidados, que agora exigiam que Neteris usasse a espada para afastar os monstros. Tentando manter o controle, Neteris chamou Gazel para trazer a espada, mas em vez de obedecer, o demônio apareceu reunido com sua amada. Então Rix entrou segurando a espada sagrada. Nederus hesitou em tocá-la. Os convidados entraram em pânico quando monstros invadiram a igreja. Al pegou a lâmina e a arremessou na primeira criatura. A espada se estilhaçou instantaneamente ao impacto. Essa era toda a prova de que precisavam. O rei perguntou como Nadiras havia usado uma espada falsa para repelir monstros. Gazel deu um passo à frente, admitindo que tudo fora encenado. Ele demonstrou soprando sua flauta, e os monstros recuaram no momento certo. Explicou que sempre que Neterus erguia a espada, era seu sinal para ativar a flauta. Quando solicitado a se explicar, Neterus irrompeu em risadas maníacas, e revelou que havia enviado um enxame de monstros a Magus no dia anterior. Gazel perguntou como sem sua ajuda. Nederus disse que havia espalhado cadáveres de monstros pela cidade para atraí-los. Enquanto ele se gabava da queda de Magus, Ruth e Ellen apareceram e garantiram a todos que a capital estava segura.
Elas explicaram que assim que o ataque cessou, os cidadãos pediram que as ensinassem a se defender. O rei ficou orgulhoso ao ouvir isso. Al então disse a Fal que ela não precisava abrir mão de seu futuro pelo bem do reino. Naquele momento, os cavaleiros de Antisburg chegaram e, para a grande surpresa de Netherus, depuseram suas armas e o prenderam. Helen e Huri explicaram que, enquanto eram perseguidas, expuseram a verdade aos cavaleiros, que escolheram ficar do lado delas. Ainda se recusando a perder, Netherus avançou contra o rei com uma faca, mas Al o deteve usando um rabanete e desferiu um soco que o deixou inconsciente. Depois que ele foi levado, Fol correu para Al e o abraçou, confessando seus sentimentos. Huri se opôs ao relacionamento deles, enquanto Ellen permaneceu em silêncio. O rei lhes deu sua bênção antes de deixar a igreja. Antes que pudesse sair, Rick se aproximou e lhe entregou uma carta, interceptada de Netherus, revelando que o príncipe não era o verdadeiro mentor por trás de tudo. Alguns dias depois, Fal retornou à guilda com um baú de joias para agradecer a todos por protegerem a cidade. Enquanto os aventureiros celebravam, ela partiu, apenas para retornar mais tarde como sua identidade alternativa. Isso levou a um tenso e silencioso confronto entre ela e Huri por causa de Al. Certa manhã, enquanto Al colhia as plantações, ambas as garotas apareceram, pressionando Al sobre seus sentimentos. Al as ignorou até que Huri perguntou se havia outra pessoa por quem ele se importava. Chocantemente, ele disse sim, mas recusou-se a nomear a pessoa e saiu com sua colheita. Naquela noite, Al colocou vegetais diante de uma foto emoldurada e disse à garota nela que havia colhido muito naquele dia. Anos antes, quando Al era um menino, ele ajudou seu pai, Giles, a colher uma enorme quantidade de batatas. Giles o elogiou, mas Lucia apareceu de repente e repreendeu o marido por sobrecarregar o filho. Mais tarde, Al levou algumas batatas a um casal de idosos. Enquanto estava lá, ele viu dois homens arrastando uma garota de sua idade. O casal lhe disse que ela era uma ladra sem família e seria vendida a um traficante de escravos. Quando a garota se libertou e fugiu, ela pegou a cesta de batatas de Al. Ele a encontrou mais tarde comendo perto da montanha. Ela correu a princípio, mas Al calmamente lhe disse que só queria trazer-lhe comida. Ela não respondeu, então ele deixou uma tigela por perto e se afastou. No dia seguinte, ele trouxe mais comida. Não obtendo resposta novamente, ele a colocou no chão e partiu. No terceiro dia, ela apareceu e permitiu que ele se sentasse por perto enquanto comia. Al orgulhosamente lhe disse que ele cultivava os tomates do sanduíche. Impressionada, ela ouviu enquanto ele compartilhava como seu pai acreditava que a alegria de um fazendeiro vinha de ver as pessoas sorrirem enquanto comiam seus produtos. Quando ele perguntou o nome dela, ela respondeu, Ylvia. Ele se apresentou. Então seu estômago roncou e ela lhe ofereceu seu sanduíche. Antes que ele pudesse aceitar, os mesmos homens apareceram e a agarraram. Al perguntou por que eles ainda a perseguiam, e eles alegaram que ela precisava pagar por suas perdas anteriores. Al caiu de joelhos, implorando para que a soltassem, prometendo pagar a dívida com trabalho na fazenda. Eles recusaram. Nesse momento, Giles apareceu carregando um saco de arroz. Depois de ouvir o que aconteceu, ele lhes deu o arroz em troca da liberdade de Ylvia. Assim que eles partiram, Al perguntou se ele tinha certeza. Giles disse sim, mas admitiu que Lucia poderia matá-lo por isso. Ylvia devolveu a cesta de batatas roubada, e Giles comentou que poderiam usar mãos extras para cozinhar. Al levou um momento para perceber o que ele queria dizer. Então ele perguntou a Ylvia se ela gostaria de ajudar a cozinhar na casa deles todos os dias. Percebendo que ele a estava convidando para morar com eles, ela aceitou alegremente. 2 anos se passaram. Ylvia havia se tornado parte da família e raramente saía do lado de Al. Certa tarde, ela lhe disse para fazer uma pausa na agricultura. Al a ignorou. O pai deles disse a ela para deixar para lá, mas Ylvia protestou. Al, irritado, disse a ela para brincar com outras crianças em vez de segui-lo. Ela recusou. De repente, Testa veio correndo em direção a eles, perseguido por um enxame de abelhas. Lucy apareceu do nada e derrubou as abelhas com golpes rápidos. Ela então lhes disse que ela e Giles estavam indo para a cidade para procurar novas casas. Al objetou, dizendo que a casa atual deles estava boa. Lucia explicou que, como uma família de 4, eles precisavam de mais espaço. Quando ele continuou protestando, Giles o interrompeu, dizendo-lhes para cuidarem da casa e da fazenda na ausência deles. Assim que seus pais partiram, Al perguntou a Tessa por que as abelhas o perseguiam. Testa tirou um mapa mostrando um X onde ele havia ido caçar tesouros na floresta. Enquanto explorava, ele havia perturbado uma colmeia e convenceu Al a ajudá-lo a encontrar o tesouro. Quando Ylvia pediu para ir também, ambos disseram não. Enquanto caminhavam pela floresta, Al perguntou por que Ylvia sempre o seguia em vez de brincar com os outros. Tessa explicou que as outras crianças não gostavam dela e a tratavam mal quando ela tentava participar. Al ficou surpreso e entristecido. Tessa acrescentou que era também por isso que seus pais estavam procurando uma casa nova, para que Ylvia pudesse ter um novo começo onde as pessoas fossem mais receptivas. Sentindo-se culpado, Al sugeriu voltarem. Mas Tessa implorou para que ele ficasse um pouco mais. Al finalmente cedeu e continuou a busca ao lado de seu amigo. Eventualmente, eles alcançaram o local marcado no mapa. Enquanto vasculhavam a área, o chão cedeu sob eles e eles caíram em uma caverna escondida.
Dentro dela, erguia-se um edifício decrépito, claramente intocado por anos. Testa notou uma antiga tábua gravada com símbolos desconhecidos. Quando Al colocou a mão nela, a tábua brilhou. Em um instante, Al se viu cara a cara com o que parecia um dragão. Ele avançou sobre ele, então tudo ficou escuro. Al acordou dentro de uma barraca com Ylvia ao lado dele, visivelmente aliviada. Momentos depois, Tá entrou. Ainda confuso, Al perguntou o que havia acontecido. Testa o levou para fora e apontou para a devastação. Um vulcão havia entrado em erupção, mergulhando a área no caos. Um aldeão então gritou que a ponte para a capital havia sido destruída, o que significava que eles precisariam esperar por resgate. Logo depois, Testa partiu para se reunir com seus pais recém-encontrados, enquanto Ylvia ajudava a apoiar Al, de volta à barraca. No caminho, eles ouviram o chefe da aldeia mencionar a escassez de alimentos. Determinado, Al disse que verificaria seus campos. Mas quando ele chegou, as terras agrícolas haviam sido completamente arruinadas. Dominado pela frustração, Al desabou de dor. Ylvia entrou em pânico, mas Al a assegurou de que estava bem. Naquela noite, enquanto a aldeia dormia, Ylvia se esgueirou para a tenda do chefe, pretendendo roubar comida. Mas mudou de ideia, lembrando-se de como Al havia implorado por sua liberdade. Na manhã seguinte, ela silenciosamente colocou sua refeição ao lado de Al, alegando que havia vindo de esforços de socorro. Nos dias seguintes, ela continuou secretamente dando-lhe suas rações. Eventualmente, o esforço se tornou demais, e Ylvia desabou. Testa a encontrou e correu para informar Al. Mas a essa altura era tarde demais. Ylvia havia morrido de fome. Devastado, Al perguntou como isso poderia ser, já que a capital havia enviado suprimentos. Testa explicou que nenhuma ajuda desse tipo havia chegado. Foi então que Al percebeu que ela havia sacrificado tudo por ele. Tomado pela dor, ele a embalou em seus braços, chorando. Mais tarde, Al ficou em silêncio em seu túmulo, culpando-se por sua morte. No presente, ele pensou em como, se Ylvia ainda estivesse viva, ele teria certeza de que ela nunca mais passaria fome. Mas, em vez de se deter no passado, ele escolheu focar na vida que tinha à sua frente. Semanas depois, após completar um pedido de extermínio de monstros, Al estava a caminho de casa quando descobriu uma garota inconsciente deitada à beira da estrada. Preocupado com o bem-estar dela, ele decidiu levá-la para sua casa. Na manhã seguinte, ela se postou diante dele, perguntando por que estava ali. Al explicou que a havia encontrado desmaiada e a trouxe para um lugar seguro. Ela então questionou se ele era um daqueles pervertidos que se aproveitavam de mulheres vulneráveis. Al, imperturbável, esclareceu que, se tivesse tais intenções, não esperaria até que ela estivesse inconsciente. Ele acrescentou que não estava interessado em nada impróprio. Ele perguntou para onde ela estava indo antes de desmaiar. Ela respondeu que pretendia visitar a guilda para fazer um pedido. Quando ela tentou sair, Al se ofereceu para levá-la até lá depois que tomassem café da manhã, mencionando que ele também tinha afazeres por lá. Antes de partirem, ele se apresentou. Ela respondeu com seu nome, Linia. Pouco depois, Rory visitou a casa de Al. Vendo Linia ali, ela imediatamente tirou conclusões precipitadas, assumindo que eles haviam passado a noite juntos. Linia tentou perguntar quem ela era, mas Rory gritou que Al era indecente e saiu furiosa. Mais tarde na guilda, Al explicou o mal-entendido a Helen, que prometeu conversar com Rory. Ele também mencionou que Linia estava ali para fazer um pedido. Então Helen os levou para uma sala privada. Uma vez sentados, Helen pediu a Linia que compartilhasse os detalhes de seu pedido. Linia explicou que queria alguém para investigar eventos bizarros em sua cidade natal. Infelizmente, ela não tinha evidências para apoiar suas alegações, o que tornava o pedido difícil de aceitar. Al, sendo bondoso, imediatamente se ofereceu para ajudar. Grata, Helen perguntou o nome de sua cidade natal. Quando Linia disse que era Gold Town, Al ficou animado, pois sempre sonhara em visitar a cidade conhecida por seus aspargos premiados. Antes de partirem, Al conseguiu uma troca de roupas para Linnea, o que a levou a acusá-lo de ser um pervertido. Ele a tranquilizou, dizendo que não tinha outras intenções além de ajudar. Ainda cética, ela concordou em confiar nele por enquanto. Eles viajaram para Gold Town em uma carruagem. No meio da viagem, uma orc fêmea começou a persegui-los, fazendo Al entrar em pânico. Mais orcs se juntaram, aumentando seu medo até que ele desmaiasse. Mais tarde, ele acordou com a cabeça no colo de Linia. Envergonhado, ele pulou e pediu desculpas, notando que ela lhe havia dado um pingente como o dela. Ela explicou que tinha efeitos calmantes e protetores e insistiu para que ele o guardasse. Ao chegarem a Gold Town, guardas os pararam no portão. Linia garantiu por Al, e eles foram autorizados a entrar, mas Al achou estranho que os guardas carregassem esfregões em vez de armas. Enquanto explorava, ele avistou um vendedor de espetos de aspargos e correu para comprar um. Enquanto esperava, perguntou ao vendedor sobre as esquisitices da cidade, mas o homem alegou que tudo estava normal.
No entanto, o espeto que ele entregou a Al estava queimado e preto, e o vendedor parecia estranhamente vazio. Linia apontou que o vendedor não estava agindo normalmente. Eles logo notaram outro homem derrubar seu carrinho de vegetais, mas continuar andando como se nada tivesse acontecido. Al o chamou para que pegasse suas mercadorias, mas o homem, como o vendedor, parecia vazio. Antes que Al pudesse reagir, 2 moradores o confundiram com bagagem e o levaram embora. Linia mais tarde o encontrou perto de uma fonte e o convidou para sua casa para descansar. Na loja de sua família, ela mostrou a Al mais dos pingentes protetores e explicou que usá-los era a razão pela qual eles não haviam sido afetados pelo comportamento estranho da cidade. Al pediu para levar alguns, e Linia concordou. Quando ele perguntou sobre seus pais, ela explicou que não os via nem ouvia desde que a cidade começou a agir de forma estranha. Al prometeu ajudar a descobrir a verdade. Enquanto exploravam a cidade mais a fundo, Al notou que as coisas continuavam a ficar mais esquisitas. A única pessoa que parecia inalterada, além dele e de Linia, era o Lorde local, Lemuru Horn. Ao ouvir seu nome, Al ficou visivelmente animado. Lemuru era alguém que ele admirava, e encontrá-lo parecia um sonho. Quando Al perguntou se poderia falar com ele sobre a situação da cidade, Lemuru o convidou para jantar em sua propriedade. Mas antes que pudessem se encontrar, Al foi novamente levado por engano pelas mesmas pessoas que o confundiram com bagagem antes. Linia mais tarde o encontrou na estátua da praça da cidade. Enquanto conversavam, ela perguntou se o comportamento de Lemuru não parecia suspeito. Al concordou que algo estava estranho, mas disse que precisava investigar adequadamente antes de tirar conclusões precipitadas. Naquela noite, Al e Linia chegaram à propriedade de Lemuru para jantar. Assim que se sentaram, seus guardas abruptamente sacaram suas espadas contra Al, que permaneceu imperturbável. Al os combateu e avançou para confrontar Lemuru, que na verdade estava sendo controlado por um demônio, revelando seu plano. Vita explicou que após assumir o controle de Lemuru, ele incrustou cristais infundidos com magia dentro da estátua da fonte na praça da cidade. Isso lhe permitia controlar as mentes de todos na cidade. Ao saber das vitórias anteriores de Al contra Romeu e Ouroboros, Vita mudou seu plano, acreditando que possuir Al o tornaria imbatível. Enquanto Vita tentava assumir o controle dele, Al esmagou uma pequena pedra em sua mão. Imediatamente, a estátua na praça explodiu. Vita, confuso, exigiu saber como aquilo aconteceu. Al revelou que esmagar a pedra sinalizou Helen e Huri, que haviam preparado a estátua com explosivos. Vita duvidou, dizendo que Linia havia vigiado Al o tempo todo. Al então o lembrou dos 2 breves momentos em que ele esteve fora da vista dela. Nesses momentos, Helen e Huri o haviam puxado secretamente para avisá-lo, e mais tarde formaram um plano usando os cristais. Enfurecido, Vita forçou Lemuru a tirar a própria vida, mas Al o impediu jogando um pedaço de aspargo na boca de Lemuru. O sabor o trouxe de volta à realidade, permitindo que Al golpeasse Vida e quebrasse o domínio do demônio. Depois Linia deu a Al o pingente como lembrança e o beijou na bochecha em gratidão. Helen e Huri viram tudo, e assim que Al começou a se afastar, elas o perseguiram, exigindo uma explicação. Dias depois, enquanto ajudavam na fazenda, as garotas ouviram Al gritar e correram, apenas para descobrir que ele estava angustiado por causa de ervas daninhas. Envergonhado, ele admitiu que não as havia notado antes, deixando as garotas sem saber como reagir. Mais tarde no mercado, enquanto vendiam produtos, o rei apareceu disfarçado. Ao avistá-lo, Fal rapidamente se escondeu para evitar que sua cobertura fosse descoberta. O rei comprou alguns vegetais e casualmente perguntou a Al quando ele planejava se casar com sua filha. Al hesitou em dar uma recusa educada, mas o rei, sempre astuto, ofereceu-lhe mais terras e novas ferramentas se ele concordasse. Tentado, Al considerou a proposta até que Huri interveio e o trouxe de volta à realidade. Frustrada, Fal jogou uma batata em Huri, errou e acertou Al. Ele desmaiou, e durante a inconsciência uma mulher misteriosa apareceu para ele. Mas ele acordou antes de aprender algo significativo e guardou a experiência para si. Assim que o rei partiu, o restante de seus produtos esgotou. Al agradeceu às garotas e disse que usaria os lucros para comprar herbicida. Sua súbita obsessão em erradicar as ervas daninhas inquietou as garotas, que rapidamente se apressaram em sair antes que ele abraçasse totalmente sua era vilã. Enquanto vagava pela cidade, Al esbarrou em Hicks, que sarcasticamente perguntou se alguém havia arruinado sua manhã estragando seu cereal. Al, visivelmente agitado, desabafou sobre as ervas daninhas invasoras em sua fazenda e detalhou seu plano para eliminá-las usando um novo herbicida que acabara de adquirir. Reis, embora pego de surpresa pela intensidade de Al, não recuou como as garotas haviam feito antes. Nesse momento, eles avistaram uma garota lutando para se libertar de um grupo de homens agressivos. Sem hesitar, Al interveio exigindo que a soltassem. Um bandido mandou-o sumir e avançou com uma faca, mas Al facilmente o nocauteou. Em seguida, lidou rapidamente com o segundo. O terceiro, um covarde obeso, entrou em pânico e fugiu. Enquanto ele fugia, o capuz da garota escorregou, revelando pequenos chifres. Chocada, ela se apressou em puxar o capuz de volta sobre a cabeça. Hicks, imperturbável, perguntou se o nome dela era Yulia. Assustada, ela questionou como ele sabia, e ele revelou que ele também era um demônio.
Ele então explicou a Al que Yulia não era uma garota comum, ela era a filha do atual rei demônio. Curioso, Al perguntou por que alguém como ela estava em uma cidade humana. Yulia hesitou, desconfiada de sua natureza humana. Rex a tranquilizou, dizendo que Al era confiável. Eventualmente, ela revelou que seu servo pessoal, Volpe, a havia enviado secretamente para longe, alegando que ela estava em perigo, embora ela ainda não compreendesse totalmente a ameaça. Al, sem hesitar, se ofereceu para escoltá-la de volta ao reino demônio e pediu a Rex para cuidar das ervas daninhas enquanto ele estivesse fora. Quando Rex perguntou se ele precisava de ajuda para arranjar passagem, Al disse que não podia pagar uma viagem de barco, então ele simplesmente correria até lá. Antes que Yulia pudesse protestar, Al a pegou nos braços e disparou pelo mar com uma velocidade absurda. Ao chegar ao reino demônio, Yulia expressou gratidão, dizendo que agora tinha uma chance de salvar seu povo. Mas antes que pudessem avançar, Volpe apareceu de repente e atacou. Al protegeu Yulia e engajou Volpe em combate. Não demorou muito para Al perceber que Volpe estava agindo sob o controle de outra pessoa. Ele conseguiu nocautear Volpe, mas o demônio rapidamente se recuperou e preparou um ataque massivo. De repente, Lucia apareceu e o derrubou com um único golpe. Al, surpreso, perguntou como ela o encontrou. Ela respondeu que Rex havia lhe contado tudo. Ela se apresentou a Yulia, que se encolheu atrás de Al com medo. Ele a tranquilizou e então perguntou sobre o poder aterrorizante de Volpe. Yulia confirmou que Volpe era o usuário de magia mais habilidoso entre os demônios, embora ele passasse a maior parte do tempo pairando obsessivamente sobre ela. No castelo, eles descobriram todos os guardas nocauteados. Yulia correu para a sala do trono para encontrar seu pai desmaiado no chão. Al verificou se ele ainda estava vivo. Ele então avistou um guarda recuperando a consciência e perguntou o que havia acontecido. Enquanto o demônio começava a falar, ele notou Yulia por perto e a alertou para fugir. Assim que Lucia sacou uma espada, Al pulou para proteger Yulia. Lucia, desapontada, o acusou de traição. Al calmamente a confrontou, dizendo que sabia que ela não era realmente sua mãe. A falta de um abraço acolhedor o havia alertado. A impostora o elogiou por ter descoberto, e então o chocou ao revelar que era Ylvia, ressuscitada pelo poder do grande deus maligno. Ela reuniu uma energia sombria e a lançou contra Yulia, mas Al conseguiu protegê-la bem a tempo, com um escudo. A explosão de energia mágica rasgou a sala do trono como uma lâmina de pura destruição. Abriu um buraco enorme nas paredes, partiu o trono gigantesco ao meio e seguiu em frente, aniquilando a distante cordilheira de montanhas para além dos limites do castelo. Al e Yulia ficaram paralisados, com os olhos arregalados em total descrença. Mas Ylvia, ignorando completamente as reações deles, olhou para Al com um sorriso orgulhoso e fez uma revelação chocante. Ele estava abrigando o poder selado do deus maligno dentro de si. Al, ainda tentando processar o que acabara de acontecer, olhou para ela como se estivesse falando outra língua. Ylvia, sem se importar com a confusão dele, explicou mais. No dia em que ele havia maximizado todas as suas habilidades de fazendeiro, ele havia recebido, sem saber, a habilidade oculta do deus maligno, uma capacidade que aumentava massivamente seu poder ofensivo. Al, ainda atordoado, exigiu saber o que o deus maligno queria com ele, afirmando que nunca sequer havia conhecido o sujeito. Mas Ylvia o corrigiu calmamente. Ah, mas você já o conheceu sim, ela disse de forma sinistra com seu olhar penetrante. Ela então lhe ofereceu uma escolha. Se ele concordasse em unir forças com ela e o deus maligno, ela revelaria a verdade sobre tudo, até o mais ínfimo detalhe. Enquanto falava, Ylvia segurou suavemente o rosto de Al em suas mãos, seu tom se suavizando enquanto ela tentava literalmente puxá-lo para debaixo de seu feitiço. Seus olhos brilhavam fracamente, enquanto ela tentava hipnotizá-lo para que se submetesse à sua vontade. Mas antes que pudesse ter sucesso, Yulia quebrou o momento. Ela gritou o nome de Al, tentando trazê-lo de volta aos seus sentidos, à realidade. A expressão de Ylvia azedou quando ouviu Yulia chamar Al de irmãozão, e sua possessividade explodiu. Num acesso de ciúmes, ela agarrou Yulia pelo pescoço e rosnou para ela ficar fora do laço que os unia, da conexão deles. Al tentou desesperadamente separá-las, implorando a Ylvia para parar, mas ela o derrubou com um feitiço de ligação. Com Al imobilizado, Ylvia se virou friamente para ele e lhe deu um ultimato: jurar lealdade a ela, ou assistir Yulia morrer bem ali. Mesmo enquanto lutava para respirar, Yulia implorou a Al para não ceder. Suas palavras apenas enfureceram Ylvia ainda mais, e ela se preparou para acabar com Yulia ali mesmo, naquele instante. Mas assim que ela levantou a mão para o golpe fatal, o pingente no pescoço de Al começou a brilhar intensamente. No momento seguinte, tudo ao redor dele congelou. O próprio tempo parou completamente. Al levou um instante para compreender o fenômeno, e então ela apareceu, a mulher misteriosa que ele havia visto no mercado de repente. Ela se apresentou como a deusa do bem, e explicou que o deus maligno vinha suprimindo sua influência, e a impedindo de alcançar Al durante todo esse tempo. Ela disse que restava pouco tempo, que era preciso agir, mas ela agiria rapidamente, removeria o poder do deus maligno selado dentro dele e o substituiria pelo seu próprio. Enquanto ela começava a transferência, o deus maligno tentou interromper, mas a deusa do bem o repeliu facilmente e completou sua importante missão.
Uma vez feito isso, ela informou a Al que rebobinaria o tempo um pouco, dando-lhe uma chance melhor de salvar Yulia. Al a agradeceu enquanto ela desaparecia, e exatamente como prometido, o tempo retrocedeu alguns momentos. De volta à cena, Al entrou em ação, canalizando o poder da deusa do bem. Ele se moveu para deter Ylvia, mas o que se manifestou foram ervas daninhas. Por uma fração de segundo, pareceu uma piada, e Ylvia zombou dele por invocar uma magia tão patética e fraca. Mas então, as ervas daninhas de repente ganharam vida e a enredaram, puxando-a para longe de Yulia e prendendo-a no ar. O poder de Al, nascido da agricultura e da divindade, havia tomado forma física. Ylvia se libertou rapidamente, no entanto, e lançou outro ataque contra Yulia sem hesitar. Al, pensando rápido, invocou uma barreira de cipós grossos como árvores. Surpreendentemente, o escudo improvisado resistiu mais forte do que qualquer feitiço que ele já havia usado. Os cipós retaliaram, envolvendo Ylvia novamente e dando a Al um respiro. Nesse exato momento, Volpe chegou e lançou uma explosão mágica de alto nível contra Ylvia, determinado a proteger Yulia a todo custo. Seu feitiço atingiu o alvo, e por um momento pareceu que ela finalmente havia sido derrotada de uma vez por todas. Volpe correu para verificar Yulia, mas o alívio deles durou pouco. Ylvia emergiu dos escombros ilesa, furiosa, e arremessou Volpe contra uma parede de pedra por ousar atacá-la. Al tentou se interpor entre eles, mas ela o ignorou e se moveu para acabar com Volpe de uma vez. Assim que ela levantou a mão novamente, Al gritou para ela parar. Ela parou, encarando-o com os olhos se estreitando. Percebendo que ele não se curvaria à sua vontade, Ylvia desistiu por enquanto. Ela virou as costas para eles e avisou Al que voltaria para ele quando o momento fosse oportuno e certo. Então, sem mais uma palavra, ela desapareceu. Assim que ela se foi, Volpe cambaleou até ficar de pé e imediatamente agarrou Al pela gola, exigindo saber qual era a conexão de Al com Ylvia, o que estava acontecendo. Yulia interveio, implorando a Volpe para não machucar Al, lembrando-o de que Al acabara de salvar a vida dela, mas Volpe não parecia pronto para ouvir, para entender. Nesse momento, o Rei Demônio se manifestou e ordenou a Volpe que soltasse o homem que acabara de salvá-los. Relutantemente, Volpe recuou. Pedindo desculpas em nome de Volpe, o Rei Demônio então se virou para Al e perguntou sobre sua conexão com Yulia, sobre o relacionamento deles. Al explicou que ela era sua irmã mais nova e compartilhou tudo o que sabia. O rei admitiu que não tinha muito conhecimento sobre o deus maligno, afirmando que foi o Rei Demônio anterior quem teve negócios com ele, mas prometeu investigar mais a fundo, com certeza. Quando Al se virou para partir, Yulia perguntou se eles se encontrariam novamente. Ele a tranquilizou, dizendo que sim, o que a levou a lhe dar um abraço apertado. Bob perdeu a calma ao ver isso e imediatamente os separou, acusando Al de comportamento inadequado e impróprio. Al se defendeu, dizendo que não havia feito nada de errado e jogou a suspeita de volta para Bob, que negou veementemente. Mais tarde, enquanto caminhava de volta para casa, Al refletiu sobre seu encontro com Ylvia, imaginando se o ser parecido com um dragão que ele vira na caverna anos atrás teria sido o deus maligno, afinal. Buscando clareza, ele visitou Testa e perguntou se ele se lembrava de algo daquele dia. Testa admitiu que nunca viu a criatura e não tinha ideia do que Al queria dizer sobre o deus maligno. Depois, os dois compartilharam alguns tomates e antes que Al partisse, ele convidou Testa para visitar a cidade em algum momento quando pudesse. Embora Testa tenha recusado, ele sorriu discretamente, feliz por Al ter feito a oferta. Pouco depois, Al se deparou com uma orc fêmea. Desta vez, em vez de fugir, ele tentou socá-la, mas o ataque não funcionou de jeito nenhum. A orc o perseguiu, e por sorte Jake e sua equipe apareceram para ajudar. Eles perguntaram por que ele não conseguia derrubar a criatura, e Al admitiu que não tinha a menor ideia. Mais tarde na guilda, Al explicou a situação para Helen e Rory, e eles acharam tudo muito estranho. Helen pediu para ver suas estatísticas. Quando ele atendeu, ela notou que seu poder havia diminuído significativamente. Foi então que Al percebeu. Depois que a deusa do bem removeu o poder do deus maligno de seu corpo, tudo mudou. Suas estatísticas haviam voltado ao normal. As garotas perguntaram se ele sabia a causa, mas Al mentiu, dizendo que não queria preocupá-las com isso. Nesse momento, Rix entrou com uma carta de Lucia. Enquanto Al começava a ler, as garotas ficaram nervosas, porque o tom parecia ameaçador de certa forma. No entanto, o restante da carta revelou que Lucia havia ouvido que algo tinha acontecido com ele e ofereceu seu apoio, dizendo que estaria lá se ele precisasse de algum conselho. Ela o encorajou a voltar para casa e encerrou a carta com mais uma confissão de amor, bem explícita. Al, já farto, parou de ler. Rix perguntou se ele planejava responder, mas Al disse categoricamente que não. Enquanto Rix se virava para sair, ele esbarrou em Foal no caminho, de forma inesperada. Após uma breve troca de cumprimentos, a princesa se aproximou de Al e perguntou se ele gostaria de passar um tempo com ela, talvez. Isso imediatamente irritou Rory e Helen, que estavam visivelmente incomodadas e chateadas. Quando um Luke um tanto embriagado tentou se inserir no momento, as três garotas lançaram-lhe olhares tão intensos que ele rapidamente recuou, assustado. Observando a cena se desenrolar, Al não pôde deixar de refletir sobre o quão estranha sua vida havia se tornado de repente. Apesar de todo o caos e da confusão, ele percebeu que não estava sozinho.
Rodeado por amigos e pessoas que realmente se importavam com ele, Al sentiu uma profunda sensação de paz. Ele decidiu não se deter na incerteza do que poderia acontecer na próxima vez que Ylvia reaparecesse no futuro. Em vez disso, ele se lançou de volta às suas tarefas de fazendeiro. Afinal, tornar-se o maior fazendeiro ainda era seu sonho supremo e mais importante. E é isso por hoje, pessoal, no vídeo de hoje. Assistam ao próximo vídeo e eu os vejo no próximo então.